Olá, como você está? Espero que você esteja muito bem. E acredite, se você ainda não está tão bem assim, é porque está faltando o amor de Deus na sua vida, tá? Se está faltando, busque Ele, porque é maravilhoso tudo que Ele tem para mim e para você. Não tenha dúvida disso, tá? E hoje eu quero contar um relato para você de algo que está acontecendo comigo, né? Que aconteceu comigo hoje. E a gente não entende. Por quê? Só entende quem tá no espírito. E hoje de manhã, todos os dias de manhã, né, eu corro, eu dou um pulo no meu pedacinho do céu, eu digo que é meu pedacinho do céu. E nesse tempo, é um tempo de reflexão maravilhoso, e depois eu volto correndo novamente pro meu lar. Bom, e hoje eu acordei cedo, né? Assisti um treinamento, né? Uma live falando sobre muitas coisas maravilhosas. E tomei um bom café da manhã e depois eu fui dar um pulo. Ou melhor, me ajeitei, né? Para sair de casa, para correr e dar um pulinho lá no pedacinho do céu. E quando eu ia sair, já estava, né, arrumada, olhei para fora e vi aquele sol assim, bem reluzente, sabe? Aquele sol que tava já quente, já cedo, devia ser umas 7h pouca da manhã, mas já tava bem quente. E naquele momento assim, meio que veio uma voz, né, do inimigo, dizendo assim, tá muito quente, não vai não, fica em casa. E aí, nesse momento eu falei assim, ai meu Deus, bem que eu podia ir mais tarde, né? E aí eu não fui, graças a Deus por isso. E quando eu desci, né, as escadas e que eu saí, eu continuei persistindo, né, dia após dia. Porque quando a gente não tem força, a gente pede força para Deus, né? E lá fui eu, mais um dia de corrida. E saiu o sol realmente bem quente, né, correndo. E quando cheguei no meu pedacinho do céu, eu sempre celebro, né? E eu faço meu glória, 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 ou então quando eu chego em casa eu digo yes, 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 né? E isso eu celebro. Por que eu celebro? Por que, Shirley, você celebra? Eu celebro porque eu nunca tinha conseguido ter um foco e uma consistência no que eu fazia. Nunca. Muitas vezes eu comecei várias coisas e eu não terminei, como por exemplo a caminhada todos os dias. Caminhava um dia e ficava 2, 3 sem caminhar, né? Ou talvez uma semana. Nunca tinha corrido, né? Com exceção de alguns metros. Não persistia na minha corrida para que eu ficasse melhor. Até que um dia, né? Começou uma live de 21 dias com o Joel J, que é uma pessoa incrível, que eu, assim, tenho uma admiração tremenda por ele, pela vida dele. E eu aprendi nos 21 dias da live que ele fez sobre foco e consistência, que se a gente não tiver foco no que a gente faz, ou seja, se a gente não tiver uma direção certa e uma consistência que é fazer todos os dias, você não vai a lugar nenhum. Você vai parar no caminho, você vai desistir. Você não vai conseguir chegar na sua meta, no seu objetivo, no local onde você decidiu para estar. E depois disso, a primeira live dele foi falado sobre isso. E eu olhei pra mim e eu falei assim, tá explicado. Tá explicado porque sempre eu começo a ler um livro e não termino. Tá explicado porque eu sempre começo a caminhar e não termino a caminhada, né? Enfim, tantas coisas se explicou pra mim. E aí eu olhei pra aquilo e eu falei, isso não vai acontecer mais. Na minha vida não, porque eu não vou permitir. E naquele momento eu tomei uma decisão, eu tive que tomar uma decisão e eu comecei a caminhar nesse dia. No primeiro dia eu caminhei e fui até o pedacinho do céu, tive um momento com Deus maravilhoso e voltei caminhando. No segundo dia eu fui caminhando, em alguns momentos eu dava uma corridinha e parava e caminhava, corridinha, parava e caminhava e assim foi. No terceiro dia, a mesma coisa, indo, voltando. Ou seja, na mesma semana eu fiz esse processo. Quando foi na sexta-feira,
Eu consegui. Eu falei, ele me falou que eu consigo ir correndo. Se eu mantiver uma constância diária, eu consigo permanecer. Eu consigo continuar. E eu acreditei naquilo. Então, olha, tudo que você pensa, tudo que você quer fazer está aqui, ó, na tua mente. A sua mente, ela tem o poder de te empoderar ainda mais e fazer acontecer, mas ela também tem o poder de tirar você lá do foco que você tem e dizer pra você que você não pode, que você não vai conseguir. Isso só muda quando você determina que você não quer mais aquela vida pra ti. E aí, eu fui e comecei a correr, né? Na sexta-feira, menos de uma semana, eu comecei a correr. Foi difícil, pacas, muito difícil. Ai, foi desafiador, mas eu falei, não, eu posso, eu quero, eu consigo. E eu corri nesse sentido. Eu quero, eu posso, eu consigo, porque Deus me sustenta. Eu quero, eu posso, eu consigo, porque Deus me sustenta. Eu quero, eu posso, eu consigo, porque Deus me sustenta. E isso em pensamento o tempo todo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo, porque Deus me sustenta. E por aí eu fui. E eu quero te dizer que na segunda semana eu comecei a correr de casa até o pedacinho do céu. E quando eu chego lá eu celebro, independente de ter uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, não interessa. Eu tô celebrando, porque é uma conquista. E cada conquista que você tem que celebrar, sim! Sim, você tem que celebrar. Muitas das vezes você encontra tanta derrota para tanta gente. E você é incapaz de falar sobre as coisas boas que acontecem na tua vida. Você é incapaz de celebrar as coisas boas. Como que você quer ter coisas boas ainda mais abundantemente se você não celebra as poucas coisas que acontecem na tua vida? Oh, acorda! Seja mais grato do que ingrato. Agradeça mais e reclame menos. Coloque para tua vida que tudo que te acontece tem um motivo e esse motivo é para te servir. Você pode, você consegue. Deus é contigo, Ele te sustenta, Ele te dá encorajamento todos os dias para você ser melhor a cada dia. Mas isso é uma escolha. Ele te dá oportunidades de você ser melhor todos os dias, mas a escolha é sua, se você quer ou não quer ser melhor todos os dias. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, hoje foi um dia que eu não queria ir, o sol estava bem quente, foi um dia desafiador, mas depois de muita coisa eu entendi, e a gente só entende quando a gente está no Espírito. Quando eu cheguei, né, no meu pedacinho do céu, que é no monte, que eu vou todos os dias para ter um momento com Deus, que é um lugar tão maravilhoso. Eu orei, eu falei com Deus e eu, enfim, me emocionei com Ele e agradeci por tantas coisas boas que me aconteceram nessa semana. E uma das minhas orações é pedir para Deus, que eu seja luz, por onde eu passar. Que por onde eu passar eu consiga ser uma pessoa melhor, né? E eu tenho pedido para Deus me ajudar para que eu seja um modelo, né? Uma modelo, para que eu seja uma inspiração, para que as pessoas olhem para mim, né? E queiram viver, né? Também o que eu tenho vivido. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para Deus restituir, muita coisa. Não tô nem com 10% de tudo que Deus tem para minha vida. Mas acredite, esses 10% já faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí eu quero te dizer que eu fui, e quando eu tava voltando, quando eu saí de lá e que eu tava voltando, uma pessoa, né, amiga, me chamou e conversou comigo. E ali eu pude dar vários testemunhos de tudo que aconteceu e tem acontecido na minha vida, inclusive exortando, né, essa pessoa com alguns esclarecimentos que eu tive de Deus, que eu tive da minha discipuladora, que eu tive, né, do convívio em que eu tenho, né, vivido. Então, luz é você conseguir direcionar o que você tem, né, a sua conversa, o que você tá falando, o que você deixa de falar, talvez com alguém, aquela exortação vem para você, eu deixei de fazer isso. E eu não podia ter deixado de fazer. E aí o Espírito Santo de Deus, ele mostra para você aquilo naquele momento. Inclusive tudo que você precisa falar, né? E nessa semana que passou eu aprendi, né, uma coisa que às vezes a gente acha que furto é só aquela pessoa que chegou e te assaltou e levou tudo que você tem, né? Te roubou alguma coisa que você tinha. Mas não. Independente de você pegar R$1 de alguém ou pegar 1 milhão, é a mesma coisa.
Independente de você pegar uma caneta de uma pessoa ou pegar uma frota de carro, é a mesma coisa. Não tem distinção, tudo é furto. E aí, quando você também está trabalhando, e você começa a ficar lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, horas e horas, e você deixa de produzir para a pessoa que está te pagando, você também está furtando o tempo. Você não está dando o seu melhor no tempo que você está sendo remunerado por isso. Olha que interessante. Quando você vai no seu trabalho e você bate ponto e sai do trabalho para fazer outra coisa, que não seja para a tua companhia, para a empresa que você trabalha, você também está furtando o tempo. Você está sendo pago naquele momento para você exercer a tua função. E você está saindo dali para fazer outra coisa. E aí foi onde eu aprendi que isso é pecado. Deus não quer ver você fazendo isso. Ele quer ver você vivendo princípios. E se você não tem esse pequeno princípio, você já é um pecador. E quando você não sabe, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas quando você já sabe que o certo é assim, por que você continua fazendo? Né? E eu pude ser esse ponto de luz para alguém hoje. Isso foi maravilhoso. Nessa semana, é a semana de arrependimentos, né? A semana de você se confessar, os seus pecados para Deus, e você falar de tantas coisas que aconteceram. E uma das coisas que me aconteceu foi que eu comecei a pedir a Deus para que Ele trouxesse, né, à tona, para que Ele desencobrisse tudo que estava encoberto na minha vida. E Deus me trouxe revelações extravagantes. E aí eu me declarei, né, para uma pessoa, e foi assim libertador, pedi perdão, né, enfim. E para outra eu também pedi, todas eu pedi perdão para Deus, mas a palavra diz que a gente precisa também procurar um sábio para que a gente confesse, né, os nossos pecados, para que isso fique mais brando, né, para que seja ainda melhor. E assim eu fiz, é claro que uma pessoa super sábia, né, e eu, né, fiz essa situação acontecer de confissão. E eu pude ter retorno disso, porque em um determinado encontro, né, de mulheres, ela disse, essa semana eu pude aprender que eu preciso pedir perdão por algo que aconteceu há muitos anos atrás. E assim eu fiz. Eu não quero citar nomes, tá? Eu não quero dar nomes aos bois, né, que você fala. Mas eu quero mostrar para você todo o contexto para você entender. Então, o que acontece? Deus, Ele nos coloca na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. E aí, por meu testemunho, pela minha confissão dos meus pecados, ela se inspirou nisso e ela resolveu fazer igual. E ali eu vi o poder de Deus e eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada, porque eu tenho pedido tanto para Ti, para ser luz por onde eu passar. E isso tem se cumprido. É lindo de ver, é gostoso. Sabe? É paz pro meu coração. É saber que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo realmente a vontade de Deus, sabe? E outra pessoa foi que veio também falar de uma outra pessoa comigo. E falando e apontando, e eu vou falar pra fulano, eu vou falar pra ciclano, porque não pode, porque isso, porque aquilo outro, né? E aí eu disse pra essa pessoa e falei assim, por que ao invés de você ir lá falar pra fulano sobre isso, especificamente sobre esse ponto, por que você não ora por ela? Eu posso orar junto com você, por ela. Ela não precisa nem saber de nada. Deixa, vamos interagir por ela. Intervir lá com Deus, porque quem faz é Deus, quem vai exortar ela é Deus, e o Espírito Santo vai falar com ela na hora que tem que ser falado, né? Ou com ele, enfim, na hora que tem que ser falado. Mas não cabe a você, porque quando você aponta o dedo para alguém, ó, tem 4 apontados para você, ó, os 4 estão para você. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 apontados para você. Pense nisso, nunca se esqueça disso. Nós precisamos ser luz por onde passarmos. Nós não somos nenhuma santa, sabemos.
mas eu quero ser imagem e semelhança do Senhor. Então, se a cada dia eu aprendo algo novo, eu aprendo que é o que eu fazia, eu não devo fazer mais, eu preciso colocar em prática, para que realmente o arrependimento seja presente na minha vida. Para que verdadeiramente Deus comece a fazer um mover na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, né? Com a minha equipe, com as minhas consultoras, com os meus consultores, enfim. E é por aí que começa. Porque muitas pessoas falam assim, eu quero mudar meu marido, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar os meus filhos, eu quero mudar fulano, ciclano, beltrano. Uau, ei, se acorda. Enquanto eu queria mudar o meu marido, enquanto eu queria mudar os meus filhos, enquanto eu queria mudar por onde eu passava, nada aconteceu na minha vida. Nada. Só aconteceu a partir do momento que eu decidi mudar. Eu decidi mudar. E hoje eu quero convidar você para trazer a sua existência tudo que você precisa mudar, tudo que você precisa melhorar, tudo que você precisa fazer para que as coisas aconteçam diferente na tua vida. Porque às vezes é um tempo que você está roubando de alguém que está fazendo com que você não prospere. Muitas das vezes é uma caneta que por onde você passa você leva para casa e não está fazendo você prosperar na vida. Muitas das vezes é um papel, uma folha que você pegou que não é sua, que não está fazendo você prosperar na vida. E a gente só entende quando a gente está no Espírito, quando a gente está em conexão com Deus. Só assim é que a gente entende. E quando eu falo de conexão, e isso tudo aconteceu, né? E eu falei muitas coisas, né? A gente foi uma conversa muito maravilhosa, foi uma conversa muito especial, foi uma conversa muito esclarecedora, né? E o Espírito Santo de Deus me tocou muitas vezes e eu fiz algumas colocações de acordo com o entendimento que tenho, de acordo com o que eu fui tocada para falar, e foi bênção. E você acha que o inimigo está feliz com isso? Não, nem um pouco. Todas as vezes que a gente ajuda alguém a enxergar um ponto de luz, um ponto em que estava nas trevas, né, para poder voltar para a luz. Porque às vezes a gente busca, a gente faz, a gente acontece, mas as coisas não acontecem na nossa vida, mas porque você tá com uma brecha. Quando você tá com uma brecha aberta, atrapalha muitas outras coisas, e às vezes é uma mínima coisa. E aí, quando eu saí de lá, do meu pedacinho do céu, né, depois desse diálogo maravilhoso, e que eu vir correndo novamente, o sol tava mais quente ainda, muito mais quente, e por várias vezes eu pensei em caminhar e não correr, porque estava extremamente quente. E eu vi e parecia que eu tinha um peso comigo tão grande, sabe? Parecia que a corrida não estava mais leve, tá? A corrida estava pesada, a corrida estava intensa. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E depois de um tempo eu comecei a pegar um vento muito forte contra e cada vez mais cansada. E eu não queria parar. A vontade era de parar, mas eu não queria. E eu continuei. Quando chegou um determinado ponto, eu me lembrei de uma outra live que eu ouvi do Joel J. E ele falava sobre quando você não fizer por você, faça pelos seus filhos. Faça de conta que seu filho está do teu lado, vendo você correndo, e você mostrando para ele que é possível, que não é para ele, que é para ele persistir, que é para ele não desistir jamais. Faz de conta que ele está do teu lado e faça por eles. Mostre para eles que é possível. Porque quando você tem fé, você segue em frente e você faz acontecer. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das pedras no caminho, independente de qualquer coisa. Porque vão aparecer muitas. Mas sabe quais são essas coisas que vão aparecer? São setas. É o inimigo tentando te parar, te paralisar, colocando na tua mente que você não vai conseguir, porque o sol está muito quente, porque você não vai conseguir isso, porque você não é capaz, porque fulano é capaz, ciclano é capaz e você não. E aí você vai desistindo, e desistindo, e desistindo até que você paralisa. E não é legal você paralisar. E quando chegou nesse determinado tempo e eu pensei exatamente nisso que ele falou em uma das lives dele, se você não consegue correr, você pode até caminhar. Se você não consegue mais caminhar, você vai se arrastejando, mas nunca desista no caminho. Uau!
ferozmente. Eu comecei a pedir Deus, Senhor, me encoraja, me dê força, persistência, resiliência. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a seguir até eu chegar no meu destino, que é no meu lar. Em nome de Jesus. E pedi para Deus. E comecei a pedir para Deus. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus é comigo. Deus me sustenta. E por aí eu continuei. Até que eu cheguei perto da casa de minha avó, que é antes da minha casa. E eu sempre celebro quando eu chego no yes, 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 yes. Em casa e no monte é glória, glória, glória. E celebro mesmo, porque tenho que celebrar. O inimigo, ele tenta parar a gente várias vezes. Ele tenta nos fazer desistir várias vezes. E lá no monte, hoje, essa pessoa falou pra mim assim, Shirley, você não tem feito mais o seu pão diário. Isso tá fazendo falta. Isso tem ajudado muita gente, pode ter certeza. Eu adorava assistir os seus pão diário e eu não tô assistindo. E tem muitas pessoas por aí que estão precisando. E eu falei, fala Deus. E é assim que Deus faz. Quando você tem que fazer algo, Ele vai colocar você no circuito de alguém, sabe? Para alguém te dizer. E Ele foi a segunda pessoa, né? Essa pessoa foi a segunda pessoa que me disse que eu precisava voltar a fazer o meu pão diário. Então, quando eu estava chegando quase em casa, eu me lembrei que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer o meu possível para que todos os dias eu faça uma oração para minha avó. Minha avó já é bem idosa. E aí quando eu sempre quis fazer, mas eu falava assim, eu vou em casa tomar um banho primeiro e depois eu volto para fazer a oração. Enquanto eu fiz isso, nenhum dia eu fiz a oração. Nenhum dia eu voltei para fazer a oração pela minha avó. E ontem eu falei assim, não vou mais procrastinar nessa área. Eu vou fazer a oração do jeito que eu estou vindo da minha corrida, mesmo suada. Eu vou lavar minha mão, vou lavar o meu rosto e vou fazer o que eu tenho de fazer. E você acha que o inimigo fica feliz com isso? Você acha que ele está gostando desse meu posicionamento? Você acha que ele não está lá já bradando? E aí, demorou-se, né, um tempo que eu saí de casa, era 7 e pouquinho, cheguei, era 10 e varada. E Deus me mostrou o tempo todo como Ele fez, né? Até o horário em que eu fui ter esse momento com Ele, foi o horário que eu precisava para ter todos os encontros que eu tive, para ter todas as exortações que eu tive, para ter todos os ensinamentos que eu tive, para ter toda uma reflexão que eu tive para estar te contando isso agora. Eu quero te dizer, para você não temer nada, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E olha, só uma reflexão para você. Você pode hoje ser uma folha em branco. Você pode ser uma folha em branco. Se até hoje você não teve uma história para contar de bênção que Deus fez na tua vida, de vitórias que Ele tem te concedido, de coisas extraordinárias e extravagantes que Ele tem feito para a tua vida, para a tua família, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, por onde você passa. Se você não tem, tome posse disso hoje e escreva uma nova história para você. Você que está me ouvindo aí, é para você. Você pode fazer uma nova história para você na tua vida. Só depende de você. Você é o único responsável por tudo na sua vida. Acredite. Dê o seu melhor e faça acontecer, porque Deus é contigo e você merece viver o extraordinário com Deus. Vá ter experiências incríveis, extravagantes e acredite, vale a pena. Grande beijo no seu coração, que essa palavra tenha entrado, que você tenha visto esse testemunho e você comece a partir de hoje dar o seu melhor para tudo que você fizer. Peça para Deus para você ser uma luz por onde você passar. Amém? Grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe tremendamente, tá? Tchau, tchau.